E para quem acha que sono é perda de tempo, é hora de, se espreguiçar, mandar esse soninho embora, mandar a preguiça embora. É hora de aprender a importância, a relevância do sono, especialmente para as crianças que têm ficado cada vez mais, cada noite mais acordadas fora de hora. A gente vai discutir mais desse assunto, mas antes, vamos refletir comigo. Hoje eu trouxe uma frase de Albert Einstein que disse o seguinte: se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não a pessoas e nem a coisas. Olha que interessante. Pessoas, coisas são passageiros, são mutáveis. Agora, se você tem uma meta, você vai perseguir aquela meta, você vai traçar estratégias para alcançar aquela meta, custe o que custar. E vamos transferir isso para a área da saúde. Quais são as metas que você traçou para esse ano, lá atrás, no começo do ano? Você está perseguindo, está persistindo em alcançar aquelas metas? Não esquece que a gente está junto com você em força, em pensamento e em ideias, sugerindo aqui receitas, plano de atividade física, conversando sobre o que realmente é importante para você, para a sua saúde física, mental, emocional e até a saúde espiritual. Tamo junto, hein? Doutora Tamara, eu quero saber os benefícios do sono para a vida e o desenvolvimento de uma criança. Bem-vinda à Vida e Saúde mais uma vez. Obrigada pelo convite. Bom, os benefícios do sono a gente consegue perceber assim claramente após a primeira noite. Então, uma noite bem dormida começa um dia feliz, um dia tranquilo, né? E ao contrário, uma noite mal dormida é uma noite que a criança vai ficar mais agitada, mais indisposta, mais irritada. No dia seguinte, né? No dia seguinte. E assim, a qualidade do sono influencia muito, né? No humor, vai influenciar no crescimento, vai influenciar no desenvolvimento da criança como um todo. Então, os benefícios de uma noite bem dormida, a gente consegue perceber quase que instantaneamente ao acordar. Para os pais e para os filhos, né, doutora? Para os pais e para os filhos, com certeza. Quero saber o seguinte, quando é que é hora dos pais se preocuparem com a instalação dessa rotina do sono? Primeiro, é preciso haver rotina? Sim. Tem gente que tem alergia, começa a dar até uma coceira quando eu falo aqui na palavra rotina. A palavra rotina, exatamente. A palavra rotina, às vezes, nos traz aquela sensação de enfado, de tédio, daquela coisa chata. daquela coisa maçante. Mas, quando a gente fala de sono, não. Isso é muito importante. E a rotina do sono, a gente tem que tentar estabelecer desde o primeiro dia. A criança veio para casa do hospital, recém-nascido pequenininho, ela não tem essa noção de dia e de noite, mas a gente já começa a ensinar ali, no bercinho, logo nos primeiros dias. Então, a gente preparar um ambiente da casa, o que seria isso? A gente deixar já acompanhar a luz do sol. Então, o dia começou a escurecer, a gente procura deixar um ambiente mais escuro em casa. Então, diminui as luzes, diminui o tom de voz, diminui os estímulos em geral. Então, música, televisão alta, a gente já tenta reduzir esse volume. As brincadeiras, desligar os aparelhos, né? Então, isso tudo ajuda a criar um ambiente que é tranquilizador e que vai ajudar a desencadear o sono. A parte também dessa rotina precisa ser o local de dormir. Tem crianças que aprendem e depois desenvolvem o hábito de dormir tão somente mesmo com os pais. Seja no braço, tem gente que até faz uma rotina, né? Tem até uma dança lá do niná, ou só na cama junto com o pai e com a mãe, ou dorme até na cama da criança, mas com um dos adultos deitando junto ali, até que a criança pegue no sono. O que acontece é que durante a noite a criança acorda e percebe que um dos dois não está ali e ela vai atrapalhar o sono de quem está dormindo lá na cama sozinho. É claro que existem muitas formas de se analisar essa questão hoje. Tem pais que realmente não ligam, que querem seguir essa linha, vai dormir com a gente enquanto tiver necessidade e eu estou feliz com isso. Mas essa rotina da criança ter um local apropriado para dormir também é importante, né? Sim, isso é muito importante e isso assim, é uma coisa muito individual de cada família. Então, cada família vai ter a sua logística, vai ter os seus
rituais para dormir, né? E isso faz parte, assim, de um aconchego, já de uma cultura e vai mesmo para a parte afetiva também da família, né? A hora de dormir é sempre uma hora muito gostosa na família. Então, cada família vai ter a sua tradição, o seu ritual na hora de dormir. Mas o que é importante? Assim, até os 6 meses de idade, é recomendado que a criança durma no mesmo quarto que os pais. Por quê? Pela facilidade de você perceber... Amamentar. Amamentar, exatamente. De você perceber se a criança acordou ou não. Você está se adaptando com aquele bebê, então é importante você conhecer os hábitos dele. Então, até os 6 meses de vida, é interessante que essa criança durma no quarto dos pais. Não na cama dos pais, no quarto dos pais. Até porque dormir na cama com os pais é até um risco, né? Aquele adulto que está muito cansado, pode acontecer um acidente. Existe as pessoas que são adeptas da cama compartilhada, e isso existem estudos, tem os teóricos que defendem, mas também a gente sabe que existem precauções que devem ser tomadas e existem sim riscos na cama compartilhada, né? Então, a cama compartilhada é uma coisa que tem que tomar cuidado. Precisa tomar muito cuidado, exatamente. Mas dormir no quarto dos pais é uma coisa interessante até os 6 meses. Depois dos 6 meses, a gente já pode começar a pensar em separar a criança e ter um local só dela para ela dormir. Por quê? Ela vai começar a desenvolver a autonomia dela, a independência dela e identificar o cantinho dela na casa. Então, ela começa a identificar que aquele é o cantinho dela, que é o lugarzinho dela, e ela vai criando essa rotina. Então, horários, hábitos noturnos e o próprio local. Um hábito seria, de repente, uma rotina de banho, uma leiturinha, uma higiene, né? Antes de deitar. Que hábitos seriam imprescindíveis? Você começou a falar aqui, doutora. Isso, olha, o que é importante? Então, a gente começa com o ambiente. Tranquiliza o ambiente da casa. A gente tem um ambiente gostoso aqui, tá iluminado, mas... Cama é feita para dormir, a gente não deve fazer outras coisas na cama, jogar, comer na cama, porque isso confunde um pouquinho a cabeça da criança. Confunde. Então, primeira coisa, o local da criança dormir, ele deve ser um local que seja apropriado ao repouso, ao descanso. Então, a gente vê aqui, né, os pais, eles gostam muito de decorar o quarto dos filhos. Adoram, né? É uma coisa que a gente se preocupa, a gente quer proporcionar um ambiente lúdico. Mas o que a gente tem que entender? Que aquilo também é um ambiente para dormir. Então, por exemplo, aqui, ó, a TV, essa tá muito legal, porque é uma TV de mentirinha. Mas a TV de verdade, ela pode ser um estimulante que vai atrapalhar o sono. O tablet, o videogame, o ideal seria que eles ficassem numa sala, né? Por quê? Separados do quarto, porque a criança acaba confundindo aquele ambiente com o local dela jogar, de ver TV, de ficar no celular, que são estimulantes, né? E isso acaba tirando o foco de dormir, de relaxamento. Ok. Então, assim, a gente tem um ambiente com cores mais neutras, evitar tantos estímulos, colocar brinquedos, mas evitar os aparelhos eletrônicos, principalmente, ajuda muito a gente construir esse ambiente tranquilizador. Legal. Vamos pensar agora nos prejuízos que a gente tem quando a criança não dorme adequadamente. Toda criança, a gente fala que a gente precisa, os adultos, né, em média de 7 a 8 horas de noite de sono por dia. Porém, nem todo mundo tem essa necessidade. Tem gente que descansa bem com 6 horas. São raras as exceções, né? E outras pessoas, no entanto, precisam de um pouco mais. Com as crianças, você tem uma média de necessidade? Essa média de necessidade, ela varia conforme a idade. Então, o bebê recém-nascido, ele vai precisar, em média, de 20 horas por dia. O dia todo dormindo, gente. O dia todo, né? É aquele bebê, o famoso come e dorme. Ele vai mamar e vai dormir. Agora, conforme ele vai crescendo, essa necessidade... Tem gente louca aqui assistindo, falando, o meu não dorme, não come e dorme, não. O meu tá chorando o dia e a noite inteira. Agora, é importante lembrar, eles não conhecem ciclo noite e dia. Então, às vezes, o bebê recém-nascido, ele faz as 20 horas de sono, mas ele inverte os horários. Ele mantém o período acordado durante a noite. Então, por isso que é importante a gente tentar trazer o ritmo de dia e noite também para dentro de casa. Certo. Bom, e aí, conforme a criança vai crescendo, essa necessidade de sono vai diminuindo até chegar nas 8 horas da vida adulta. Tá. Né? Vamos falar dos prejuízos, doutora, que a gente tem percebido que as crianças estão ficando acordadas até mais tarde, seja assistindo televisão, seja jogando, seja no seu universo infantil,
ou por acompanharem a rotina dos pais, que são corujões, que vão para a cama muito tarde. Vamos falar desses prejuízos? A gente está exemplificando aqui, olha, com essas estrelinhas. Começando falando do hormônio do crescimento. Sim, é uma coisa que é muito importante a gente lembrar, o nosso corpo, ele segue um ciclo que é regido pela luz do sol. Então, independente da tecnologia ter avançado, do nosso dia a dia corrido, da luz elétrica auxiliando. Da luz elétrica, a gente ainda tem instintivamente esse ciclo, né, que reage conforme a luz do dia. Então, a gente vai ter a liberação de alguns hormônios no período noturno. E esses hormônios estão relacionados com o crescimento. Então, a gente vai ter uma liberação maior do hormônio de crescimento durante o período do sono. Então, uma criança que tenha um período de sono fora do período noturno ou que tenha um período noturno muito curto, prejudicado, ela pode ter uma repercussão no crescimento dela. Olha só, interessante. Vamos ver outro prejuízo aqui da falta de sono. Probabilidade de sobrepeso. Por quê, doutora? A criança que não dorme bem, muitas vezes ela fica irritada, ela fica ansiosa, ela fica angustiada e isso pode acarretar mudanças no apetite. Então, às vezes, a criança acaba descontando, né, na comida, essa irritabilidade. Gente, eu vou falar aqui por mim. Minha mãe sempre fala que quando fica sem dormir, a gente fica meio destemperado, né? E ela fala, e a gente fica querendo comer na busca de saciar, de repente aquela falta de sono, mas você fica buscando aquela... que é uma satisfação. Dormir, descansar, traz pra gente também satisfação, que a gente acaba buscando na comida, caso eu tenha tido privação do sono aqui. Então, fica a dica para você adulto também, né, doutora? Claro, adulto também. Os adultos têm as mesmas questões. Doutora, vamos ver outro prejuízo aqui interessante, desvios de humor. Por quê? Como a gente começou... Mesmo criança pequena vai ter desvio de humor? Sim, é o que a gente chama... Tem, por exemplo, a criança, o bebê, que ele está acostumado a fazer uma soneca. E essa soneca, por algum motivo, saiu da rotina, a criança não conseguiu fazer, a gente vai chamando aquilo de efeito vulcão. Ela começa a ficar irritada cada vez mais e acaba ficando sem sono, não dorme, mas ao mesmo tempo a causa da irritabilidade é a falta de sono, é um paradoxo. E aí isso acontece, a criança vai ficando cada vez mais irritada. Então, aquela criança que não tem as suas necessidades de sono supridas, isso tem um reflexo direto no humor. Isso não é uma coisa a longo prazo, isso a gente vê no dia seguinte ou no mesmo dia. Olha só. Isso é uma coisa imediata, tá? Aquela criança que às vezes está cansado, o olho está virando, está chorando, tá suada, nada tá bom, mas ela não consegue desligar, não consegue apagar e dormir. Isso, e por isso a gente volta na questão da rotina, é importante a gente manter uma rotina. Ótimo. Criança, quanto menor a criança, mais importante é a rotina, né? A gente seguir, claro que você não vai... criar numa bolha também, exatamente, né? Ser tão rígido que você nunca possa fazer uma exceção, mas você tem que tentar ali manter a maior parte dos dias uma rotina. Entendi. Outro prejuízo aqui, gente, a ansiedade fica alterada, então, com a falta de sono? Sim, essa criança ela pode ficar mais ansiosa, principalmente voltamos à questão da rotina novamente. A rotina, ela dá uma segurança para a criança, ela já sabe o que vai acontecer. Esse mundo novo que ela não conhece, ela ter uma rotina dá uma sensação de segurança. Então, primeira coisa, ela não ter uma rotina de sono, de descanso, de alimentação, vai gerar uma ansiedade maior. E ela não ter suas necessidades supridas também vai gerar ansiedade, irritabilidade, são coisas que estão muito relacionadas, né? O desvio de humor, a ansiedade, ela está muito intrincada, esses sintomas, e um reflete no outro. Estou percebendo. Temos aqui ainda a depressão como prejuízo da falta de sono. Que história é essa, doutora? Como a gente está falando de depressão infantil. Sim, depressão, né? Ele é, às vezes, uma consequência de um período longo de privação, de ansiedade, de exaustão, né? Aquela criança que não descansa suficiente. E isso pode acarretar, sim, uma doença na saúde mental e emocional dessa criança, né? Entendi. A gente pode ter como consequência a depressão.
Agora nós temos aqui ainda a diminuição da imunidade. Gostaria que a senhora falasse bastante sobre esse assunto, porque a gente tem percebido, não sei se você precisa fazer uso do sistema público de saúde, final de semana, feriado, principalmente, parece que todo mundo vai fazer aquela visitinha ao pediatra de plantão ali nas unidades de saúde do governo, com viroses recorrentes, com problemas de saúde que deveriam ser mais esporádicos, cada vez mais frequentes. Pode ser resultado, então, de uma privação de sono? Olha, a privação de sono, ela atua na questão hormonal da criança e os hormônios acabam influenciando na melhora da imunidade ou na piora, né? Então, quando a gente acorda, a gente tem liberação de cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que ajuda a criança a aumentar as suas defesas, né? Então, a gente fica preparado para o dia que vai vir com a liberação do cortisol. Tá. E quando a gente começa a escurecer e vir o sono, a gente tem uma queda no cortisol, né? E isso daí também reflete, por exemplo, de repente baixou a guarda. Exatamente. E ajuda isso a preparar, relaxar, a pessoa relaxar e conseguir dormir, né? E se a gente tem uma privação de sono, a gente acaba tendo uma desregulação desse ciclo. E você pode acabar tendo alterações na sua imunidade, no seu perfil hormonal e na sua imunidade. Agora, tem gente que é uma belezinha, que sai do hospital e já 2, 3 dias já está dormindo a noite toda e para o resto da vida assim. Enquanto que outras pessoas parece que têm uma enorme dificuldade de conciliar o sono já desde dias de vida. Aliás, tem pais que relatam verdadeiras noites de terror com criança que só dorme na cadeirinha do carro ou com o carrinho, ou que passam verdadeiros apuros para fazer a criança pegar no sono. Até que idade a gente consegue implantar essa rotina? Já que você disse, olha, chegou do hospital, dá para começar a fazer. Se é uma criança que não está correndo nenhum risco, né, que está se alimentando direitinho. Até que ponto, até que idade a gente consegue implementar uma rotina de sono que vai funcionar? Não tem idade para começar. E como é uma coisa positiva, mesmo que você não tenha, você pode começar em qualquer idade. E isso não tem idade para terminar, porque todo mundo se beneficia de uma rotina do sono. Então, isso é importante para o bebê, para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso. Todos nós nos beneficiamos disso. Verdade. Então, não tem idade para começar nem para terminar. O ideal é quanto mais cedo, melhor. E por mais tempo que você conseguir manter, melhor. Com certeza, até todo mundo aprender a dormir bem aí na sua casa. Doutora, muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço o convite. Olha só, a gente faz um rápido intervalo e já prepara aí a sua toalha, o seu edredom, o seu colchonete, porque na volta vai ter alongamentos para você fazer assim que acordar, para o seu dia começar melhor, para você despertar o seu corpo, para dormir melhor também. Então tem alongamentos no próximo bloco e ainda aqui no Vida e Saúde tem essa tortinha vegana na taça para você arrasar aí na sobremesa, sem perder a saúde. Olha só, a gente já volta.